A conexão oculta entre fé e fortuna. Napoleon Hill. A maioria das pessoas tenta buscar prosperidade apenas com um esforço externo, mas ignora o que Napoleon Hill ensinava nas entrelinhas. A verdadeira fortuna começa no campo invisível. A fé não é apenas religiosa, ela é uma convicção emocional profunda. É a certeza interior antes da evidência externa. Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. Mas poucos param para refletir que acreditar não é apenas pensar positivo. É sentir com intensidade absoluta. Primeiro, indício. Quando a sua fé começa a substituir o medo, algo muda na sua vibração. Você percebe que não reage mais com desespero. Você começa a agir com calma estratégica. Essa calma é o início da fortuna. Segundo, indício. Você começa a perceber que oportunidades aparecem de forma quase sincronizada. Não porque o universo esteja te favorecendo magicamente, mas porque sua mente está alinhada com possibilidades que antes você ignorava. A conexão oculta entre fé e fortuna está no estado interno. Fé ativa a visão. Visão gera decisão. Decisão cria movimento. Movimento atrai resultado. Essa é a engenharia espiritual da prosperidade. Napoleon Hill estudou homens que construíram impérios, e algo em comum era a crença inabalável em um propósito maior. Não era apenas ambição, era fé. Quando você tem fé verdadeira, você suporta o período de silêncio, porque toda prosperidade é preparada em silêncio. A semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. Talvez você esteja vivendo esse período agora. Talvez você esteja fazendo tudo certo e ainda não vê resultado. Mas isso não significa ausência de progresso. Significa construção invisível. Existe uma diferença entre esperar e confiar. Esperar é passivo. Confiar é ativo. Confiar é continuar agindo mesmo sem aplauso. A fortuna respeita aqueles que mantêm fé, enquanto o cenário externo ainda não mudou. E aqui eu preciso abrir um momento especial. Quero dar boas-vindas a todos os novos inscritos que chegaram recentemente. Você não está aqui por acaso. Você foi atraído por uma mensagem que já estava vibrando dentro de você. Seja bem-vindo a essa jornada de expansão. A fé verdadeira reorganiza seu comportamento. Você começa a escolher melhor suas palavras. Você começa a cuidar da sua energia. Você começa a filtrar o que consome. Isso parece pequeno, mas é monumental. A fortuna não começa na carteira. Começa na identidade. Quando você se vê como alguém destinado à prosperidade, você age diferente. Você decide diferente. Você se posiciona diferente. E a vida responde. Mas há algo ainda mais profundo. A fé elimina a necessidade de provar algo para os outros. E quando você para de provar, você começa a construir. A maioria das pessoas perde energia tentando convencer o mundo. O homem de fé direciona energia para criar valor. E valor é a linguagem da fortuna. Se essa mensagem já está fazendo sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu ativo minha fé. Esse pequeno gesto reforça sua decisão interna. A conexão oculta entre fé e fortuna não é superstição. É alinhamento psicológico e espiritual. Quando você acredita de forma intensa, seu subconsciente começa a trabalhar a seu favor. Ele identifica oportunidades. Ele percebe padrões. Ele ativa a coragem. E coragem gera movimento. Prosperidade é consequência de decisões corajosas, sustentadas por fé. Existe um momento na jornada de todo homem e toda mulher de fé em que algo interno começa a se reorganizar. Não é barulhento, não é dramático, é silencioso, mas é poderoso. É como se sua mente começasse a operar em outra frequência. Napoleon Hill ensinava que a mente humana funciona como uma estação transmissora e receptora. Quando você sustenta a fé verdadeira, você não apenas envia uma vibração diferente. Você passa a captar ideias que antes não captava.
Primeiro indício. Você começa a ter clareza súbita. Ideias que antes pareciam confusas, agora se organizam. Soluções surgem de maneira natural. Isso não é acaso. É mente alinhada. Segundo indício, você para de reagir com desespero diante de desafios. Ao invés de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a perguntar, o que isso está me ensinando? Essa mudança é gigantesca. A fé muda a pergunta interna. E a pergunta que você faz determina a direção da sua vida. Quando a fé está ativa, sua mente deixa de operar no modo sobrevivência e passa a operar no modo criação. Sobrevivência encolhe, criação expande. E fortuna é expansão. A maioria das pessoas tenta enriquecer enquanto ainda vibra medo. Tenta prosperar enquanto internamente duvida. Isso cria conflito interno. E conflito interno bloqueia fluxo externo. Fé elimina conflito. Quando você acredita profundamente que está sendo preparado para algo maior, você não se desespera no processo. Você amadurece. E maturidade financeira nasce primeiro na mente. Há um princípio invisível aqui. A mente que acredita passa a procurar confirmação da crença. Se você acredita que é capaz, seu cérebro busca evidências. Se você acredita que é limitado, ele também busca evidências. Fé direciona o foco, e foco direciona resultado. É por isso que Hill falava tanto sobre imaginação organizada. Não basta desejar, é preciso visualizar com emoção. A emoção é o combustível da fé. Quando você sente antecipadamente a vitória, seu corpo reage como se ela já estivesse próxima. Isso altera sua postura. Seu tom de voz muda, seu olhar muda. E o mundo percebe. A fortuna começa a se aproximar quando sua presença muda. Ter fé não é fechar os olhos para a realidade. É enxergar além dela. É saber que circunstâncias são temporárias. Identidade é permanente. Se hoje sua conta bancária não reflete abundância, isso não define quem você é. Define apenas o estágio em que você está. E estágios mudam. Eu preciso abrir um momento especial agora para agradecer profundamente todos os inscritos da área de membros. Vocês sustentam este canal de uma maneira silenciosa, mas extremamente poderosa. Sua contribuição não é apenas financeira, é energética, é compromisso com crescimento. Vocês fazem parte de algo mais profundo. A fé também é compromisso. Compromisso com visão. Compromisso com propósito. Compromisso com crescimento contínuo. Ter fé não significa ausência de medo. Significa ação apesar do medo. Primeiro indício de que a fortuna está se aproximando. Você começa a agir mesmo sem garantia. Segundo indício, você começa a investir tempo em aprender, mesmo antes de ter retorno imediato. Terceiro indício. Você começa a proteger sua energia como algo valioso. Esses são sinais invisíveis, mas são concretos. A conexão oculta entre fé e fortuna está no fato de que fé cria consistência, e consistência cria autoridade, e autoridade cria valor, e valor cria riqueza. Nada é aleatório. Se você sente que algo dentro de você está amadurecendo, mesmo que o externo ainda não tenha mudado, entenda isso como preparação. Toda prosperidade sólida nasce de uma base invisível forte. Napoleon Hill afirmava que a fé, quando repetida com emoção, se torna um comando direto para essa parte profunda da mente. E o subconsciente não discute, ele executa. Primeiro indício: você começa a mudar seus padrões automáticos. Antes você adiava decisões importantes. Agora você resolve. Antes você se sabotava. Agora você sustenta a disciplina. Essa mudança automática é sinal de que algo interno foi reprogramado. Segundo indício: você começa a perceber que não se sente mais confortável com ambientes que drenam sua energia. Conversas negativas começam a incomodar.
você se torna seletivo. Isso não é arrogância, é maturidade vibracional. A fé, quando verdadeira, reorganiza suas prioridades. Você deixa de buscar aprovação e passa a buscar evolução. E isso muda tudo. A conexão oculta entre fé e fortuna passa pelo princípio da identidade. Você não atrai aquilo que deseja. Você atrai aquilo que você acredita merecer. Se internamente você ainda se vê pequeno, sua realidade refletirá limitação. Mas quando a fé expande sua identidade, a realidade começa a acompanhar. Napoleon Hill estudou homens que saíram do zero absoluto para impérios financeiros. E em quase todos os relatos, havia um ponto em comum. Antes da riqueza externa, houve uma transformação interna radical. Eles começaram a se enxergar como pessoas capazes de criar valor extraordinário. E valor é a ponte entre fé e fortuna. Quando você acredita que pode gerar valor, você começa a agir como alguém que gera valor. Você se prepara mais, você entrega mais. Você se posiciona com mais firmeza. Terceiro indício, você começa a falar sobre seus projetos com segurança. Não com arrogância, mas com convicção. Sua voz carrega certeza. Quarto indício, você passa a planejar a longo prazo. A ansiedade diminui. Você entende que riqueza verdadeira é construída com visão estratégica. A fé também altera sua relação com o tempo. Quem não tem fé quer resultado imediato. Quem tem fé entende processo. E processo é onde a fortuna é moldada. É aqui que muitos desistem. Eles acreditam no início, mas abandonam no meio. Só que a prosperidade é preparada no meio. No silêncio, no trabalho sem aplauso. Se você está no meio, não pare. Eu quero aproveitar este momento para agradecer novamente a todos vocês que acompanham cada vídeo, comentam, compartilham e fortalecem esta comunidade. A sua presença ativa cria um campo coletivo de crescimento. Isso é poderoso. Quando várias pessoas se unem em torno de uma visão de prosperidade consciente, algo maior se forma. Uma energia coletiva de expansão. Fé individual transforma vidas. Fé coletiva transforma gerações. E existe algo ainda mais profundo. A fé elimina o medo da escassez. E quando o medo da escassez desaparece, você começa a tomar decisões mais ousadas. Quinto indício. Você começa a enxergar investimento como crescimento, não como risco irracional. Sexto indício, você entende que aprender é multiplicar potencial. Essa mentalidade é rara, e é exatamente ela que antecede a fortuna. Napoleon Hill dizia que a riqueza começa com um desejo ardente, mas é sustentada pela fé inabalável de Serhuenisha. Fé mantém. Se você sente que sua mentalidade já não é mais a mesma de meses atrás, isso é sinal claro de transformação. Talvez externamente ainda não seja visível, mas internamente já está decidido. E quando está decidido por dentro, é apenas questão de tempo até se manifestar. Quando a mente está alinhada, quando a identidade foi elevada, quando a fé foi consolidada, a realidade começa a se reorganizar de maneira quase inevitável. 41º indício é quando oportunidades começam a surgir de forma proporcional à sua preparação interna. Não é sorte. É coerência vibracional com competência prática. 42º indício é quando você se sente preparado para assumir responsabilidades maiores. Prosperidade exige estrutura, e estrutura exige maturidade. 43º indício é quando você começa a perceber que portas que antes pareciam fechadas agora se abrem com naturalidade. 44º indício é quando você passa a agir com confiança silenciosa. Não há necessidade de provar nada. Sua segurança vem de dentro. 45º indício é quando você deixa de buscar atalhos e passa a valorizar construção sólida. Napoleon Hill nunca ignorou a dimensão espiritual, porque ele entendia que riqueza sustentável nasce de coerência interna.
Ele sabia que pensamentos carregados de emoção criam campo magnético. Ele sabia que identidade molda destino. Ele sabia que fé aplicada gera movimento invisível. 46º indício é quando você percebe que sua mentalidade antiga não tem mais espaço em sua nova visão. 47º indício é quando você assume liderança sobre sua própria mente. 48º indício é quando você se compromete com excelência, mesmo quando ninguém está olhando. 49º indício é quando você entende que prosperidade é reflexo de valor entregue com consistência. 50º indício é quando você começa a sentir que não está mais correndo atrás do dinheiro, mas que está se tornando alguém naturalmente atrativo para oportunidades. Esse é o ponto de ativação. Quando a identidade se estabiliza, o fluxo começa, mas existe algo ainda mais profundo que precisa ser dito. O código espiritual não é apenas sobre conquistar recursos, é sobre se tornar um administrador consciente da expansão. Muitos desejam ganhar, poucos estão preparados para sustentar. Hill entendia que riqueza sem disciplina interna se desfaz rapidamente. Por isso ele insistia tanto em autodomínio. 51º indício é quando você começa a priorizar crescimento interno acima de validação externa. 52º indício é quando você se sente confortável em construir no silêncio. 53º indício é quando você percebe que não precisa mais convencer ninguém da sua visão. 54º indício é quando você começa a experimentar resultados proporcionais ao seu nível de clareza mental. 55º indício é quando você entende que prosperidade não é apenas ter mais, é ser mais. E agora eu quero fechar essa jornada com algo importante. Se você sente que esse código está sendo ativado em sua vida, continue aprofundando, continue fortalecendo sua mente, continue refinando sua identidade, continue organizando seus pensamentos com intenção. E antes de encerrar, eu quero agradecer novamente a todos que caminham conosco, a todos os membros da área exclusiva que sustentam essa missão com comprometimento, a todos os novos inscritos que decidiram iniciar essa jornada de crescimento. Vocês fazem parte de uma comunidade que entende que riqueza começa na mente e se consolida na ação organizada. Se essa mensagem tocou você, fortaleça esse movimento. Compartilhe. Comente qual indício você mais reconheceu em sua vida. Permita que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que transforma a consciência em prosperidade. Lembre disso, o código espiritual que Hill nunca ignorou não está escondido de você. Ele está esperando sua decisão consciente de viver por ele. E quando essa decisão é tomada, a realidade começa a responder. Quando sua mente está alinhada com convicção profunda, você começa a perceber algo diferente. As respostas chegam com mais rapidez. As soluções parecem emergir de lugares inesperados. Primeiro indício, você começa a ter ideias que antes não teria coragem de considerar. Ideias maiores, projetos mais ousados, visões mais amplas. Segundo indício, você começa a encontrar pessoas estratégicas quase por coincidência. Conversas que abrem portas, conexões que expandem sua visão. Isso não é sorte, é sintonia. A conexão oculta entre fé e fortuna passa pelo princípio da frequência mental. Quando você vibra escassez, você enxerga escassez. Quando você vibra expansão, você enxerga oportunidades. Napoleon Hill estudou profundamente a mente dos grandes líderes empresariais. Muitos relatavam momentos de inspiração súbita, ideias que surgiam em estado de foco intenso ou silêncio profundo. Fé cria silêncio interno, e no silêncio interno você escuta melhor. Terceiro indício, você passa a valorizar momentos de reflexão, não apenas ação frenética. Você entende que estratégia nasce do pensamento organizado. Quarto indício, você começa a sentir intuições mais claras. Algo dentro de você diz:
sim ou não com mais firmeza. A fé fortalece essa percepção, porque quando você não está dominado pelo medo, consegue ouvir sua própria direção interna. Existe uma diferença entre ansiedade e intuição. Ansiedade grita. Intuição fala com firmeza, tranquila. Quando sua fé está madura, você aprende a distinguir isso e oro. A fortuna muitas vezes chega disfarçada de decisão difícil, mas a fé te dá coragem para dar o passo. Eu quero aproveitar este momento para agradecer novamente, de maneira especial, todos os membros da área de membros. Vocês sustentam uma visão de crescimento contínuo. Seu apoio cria um espaço onde podemos aprofundar ainda mais esses princípios. A energia que vocês trazem fortalece este movimento. A fé também reorganiza sua postura diante do fracasso. Você deixa de interpretar erro como derrota definitiva. Passa a enxergar como ajuste estratégico. Quinto indício, você aprende com rapidez e volta mais forte. Sexto indício, você não se define por um resultado isolado. Essa mentalidade é rara, mas é exatamente ela que antecede a grande virada financeira. A inteligência infinita não entrega riqueza a quem não está preparado para administrar. Ela entrega ideias. E ideias, quando executadas com disciplina, se tornam fortuna. Fé sustenta a execução. Sem fé você desiste cedo. Com fé você continua até ajustar o necessário. Se hoje você sente que está mais atento, mais estratégico, mais consciente, isso é sinal claro de alinhamento. Talvez o dinheiro ainda não tenha mudado drasticamente, mas sua mente já mudou. E quando a mente muda, o externo inevitavelmente acompanha. A conexão oculta entre fé e fortuna atinge seu ponto máximo quando você percebe que não está mais esperando a prosperidade. Você está pronto para ela. Primeiro indício, você não se sente mais desesperado por dinheiro. E exatamente por isso ele começa a fluir com mais leveza. A necessidade desesperada bloqueia. A confiança abre caminho. Segundo indício, você já não mede seu valor pelo saldo da conta. Você entende que saldo é reflexo temporário. Valor é permanente. Essa mudança interna é decisiva. Napoleon Hill ensinava que o subconsciente trabalha com convicções dominantes. Quando sua convicção dominante deixa de ser escassez e passa a ser abundância, sua realidade começa a se reorganizar. Terceiro indício. Você percebe pequenos sinais de avanço, uma oportunidade inesperada, uma proposta diferente, um projeto que começa a ganhar forma. Quarto indício. Você sente serenidade, mesmo antes do grande resultado chegar. Isso é fé madura. A maioria das pessoas acredita apenas depois que vê. Mas os construtores de fortuna acreditam antes de ver, e sustentam essa crença até que a realidade seja obrigada a se alinhar. Existe algo profundamente espiritual aqui. Fé não é apenas acreditar que vai dar certo, é saber que você está sendo preparado. Quinto indício. Você começa a perceber que desafios passados estavam moldando habilidades necessárias para o próximo nível. Sexto indício. Você sente gratidão mesmo antes da conquista total. Gratidão é selo de fé. Quando você agradece antes da materialização completa, você demonstra convicção. E convicção é o ímã da fortuna. Napoleon Hill falava sobre desejo ardente. Mas poucos entendem que o desejo precisa ser purificado pela fé. Desejo sem fé gera ansiedade. Fé com desejo gera construção consistente. A verdadeira fortuna não chega para preencher vazio emocional. Ela chega para ampliar uma identidade já fortalecida. E aqui está o ponto final dessa conexão invisível. Quando você já não precisa provar nada a ninguém. Quando você já não age por medo. Quando você já não se define por comparação. Você está pronto. A fé criou estrutura. A disciplina criou base. A visão criou direção. E agora, a fortuna encontra terreno fértil. Eu quero finalizar
agradecendo profundamente cada pessoa que acompanha este canal. Sua presença não é comum, é consciente. Você faz parte de uma geração que escolheu evoluir mentalmente. Se essa mensagem tocou você, escreva nos comentários. Eu estou pronto para prosperar com fé. Esse ato simples reforça sua decisão interna. Continue fortalecendo sua mente. Continue protegendo sua energia. Continue agindo com propósito, porque a conexão oculta entre fé e fortuna não é sorte, é alinhamento. E quando há alinhamento, o resultado é inevitável. Nos vemos na próxima jornada.